A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 15 ao 17, que vai nos dizer assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes tememos as perseguições. Muitas vezes tememos as adversidades que nos cercam. E agimos como o moço de Eliseu agiu aqui. A Bíblia nos diz que quando ele se levantou muito cedo, quando ele sai, ele vê ali as tropas, cavalos e carros que haviam cercado a cidade. Ou seja, ele olha o cenário humanamente falando completamente adverso. E tem pessoas, irmãos, que estão exatamente assim. Você olha para o cenário e diz: está totalmente adverso, irmã. Eu estou como o moço do profeta Eliseu. Eu estou enxergando aquilo que me cerca. E o cenário é totalmente desfavorável e contrário. Mas o Senhor, ele te trouxe aqui para lhe dizer: não tenha medo. Declare comigo: o meu Deus está comigo, eu não vou temer. O meu Deus está comigo, eu não vou temer. Aqui nós observamos que quando o moço de Eliseu, ele observa que a cidade estava cercada por cavalos, tropas, carros, ele pergunta a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ou seja, ele pensou: estamos sem saída. O que é que nós vamos fazer agora? Não tem jeito, rasto, candaraia. Muitas vezes olhamos da mesma forma que ele e pensamos: o que é que eu vou fazer agora? O cenário é contrário, ramandarasturiandaraia. Humanamente falando, parece que não tem jeito. E o Senhor está dizendo: fica calmo, porque eu estou no controle. Fica calma, porque eu não perdi o controle de nada. Declare comigo: eu só vou confiar e descansar, porque o meu Deus está no controle. Eu só vou confiar e descansar, porque o meu Deus está no controle. Eliseu não ficou com medo, e o Senhor está dizendo: não deixe o medo lhe dominar. Muitas vezes, irmãos, o medo vai querer nos dominar. Rasto, candará, yaramandarasto. Mas Deus está dizendo hoje: não deixe o medo lhe dominar. Você tem que ser alguém convicto, convicta de quem está contigo. Muitas vezes, irmãos, nós oscilamos diante das circunstâncias contrárias, e é aí que o inimigo acha brecha. Porque quando a nossa fé está convicta, quando nós temos certeza de quem está conosco, o inimigo não consegue achar brecha. Mas quando ficamos temerosos diante da multidão, diante das tropas, diante dos cavalos, dos carros, diante do exército inimigo, o inimigo vê a fragilidade. E o Senhor está dizendo: não mostre fraqueza no dia da angústia. Não mostre medo, porque tudo que o inimigo quer é te paralisar com medo. Então você vê que Eliseu responde logo ao moço dele dizendo: não temas, não tenha medo. E hoje Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não tenha medo. Eu não sei qual é a circunstância que tem lhe cercado. Eu não sei o que é que tem trazido para o seu coração medo. O que tem deixado o seu coração aí gelado, aí de medo. O Senhor está dizendo: não temas essa situação. Não tenha medo ao que tem se levantado contra ti. A partir de hoje, não dê lugar ao medo, mas dê lugar à fé. Irmãos, não tem como a fé e o medo andarem juntos. A partir do momento que alguém dá lugar ao medo, o coração dessa pessoa é tomado pelo medo. Não consegue ter fé. Pode observar, quem tem medo não consegue ter fé. Então, por isso, o diálogo de Eliseu aqui com o moço dele se inicia primeiramente dizendo: não temas. Você não pode andar por medo, você tem que andar por fé. Declare comigo: eu não vou temer, eu vou dar lugar à fé.
Eu não vou temer, eu vou dar lugar à fé. Então aqui Eliseu diz o que? Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Humanamente falando, as palavras de Eliseu não estavam fazendo sentido, porque só tinha Eliseu e o moço de Eliseu, irmãos. Mas Eliseu não estava falando daquilo que é físico. Eliseu não estava falando daquilo que é humano, rabasto, candaraia. Quando você serve a Deus, você não anda segundo o que você está vendo humanamente falando. Eliseu aqui não estava falando dos exércitos humanos. Eliseu não estava falando das tropas, dos carros, dos cavaleiros, arrasto, candaraia. Ele estava falando, irmãos, do exército dos céus que estava com ele. Você não consegue contemplar, mas você sabia que o exército dos céus te cerca? Você sabia que quem te guarda não dorme, não cochila, nem tosqueneja? Irmãos, muitas vezes a gente não contempla. Mas ao nosso redor, o Senhor está, com seus anjos nos protegendo. Há batalhas no reino espiritual que a gente não consegue nem ver. Que nós recebemos livramento enquanto os anjos estão guerreando ao nosso favor. Deus ordena e eles nos protegem. Declare comigo, o meu Deus está me protegendo. Ele já deu uma ordem para a proteção. O meu Deus está me protegendo. Ele já deu uma ordem para a proteção. Então aqui é loucura aquilo que Eliseu está falando. Humanamente falando porque só estava aqui quem? Eliseu e o moço dele, mas ninguém. Aí como é que ele diz que mais eram os que estavam com eles do que o que estava com as tropas da Síria? Muitas vezes Deus vai falar conosco algumas coisas que não vai fazer sentido. Nós vamos olhar e vamos dizer assim, Senhor, não está fazendo sentido nenhum. E Deus está dizendo, só tenha fé. Só acredite na minha palavra. Porque Eliseu não estava aqui falando daquilo que era físico. Deus, ele fala contigo daquilo que é espiritual e você tem que acreditar. O Senhor te protege, o Senhor te guarda, o Senhor te livra. E ele está dizendo, maior é quem está com você. Maior é aquele que te chamou. Declare comigo, meu Deus é maior do que quem está se levantando contra mim. O meu Deus é maior do que quem está se levantando contra mim. E detalhe, Deus estava com Eliseu. Deus está com você. Eu não sei o que tem lhe cercado. Eu não sei o que tem se levantado contra ti, mas Deus, ele trouxe aqui para te trazer essa confirmação. Deus está contigo. Deus está contigo. Não importa qual é a circunstância contrária, Deus está contigo. Declare comigo, meu Deus está comigo. Eu não vou temer a nada nem a ninguém. O meu Deus está comigo. Eu não vou temer a nada nem a ninguém. Você tem hoje uma palavra liberada de que Deus está contigo. Então não temas. Mesmo que tudo seja contrário, seja alguém que se apega à palavra de Jesus. Seja alguém que se apega à palavra de Deus. Deus está dizendo que ele está contigo, então ele está. E ele já determinou para a sua vida o livramento. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele ora ao Senhor. Ele ora para que o Senhor abra os olhos do moço dele. Para que o moço dele não andasse segundo o que a carne estava vendo. Mas que ele tivesse os olhos espirituais abertos. Você está vendo que a gente precisa pedir isso a Deus? Precisamos orar pedindo, Deus, abre os meus olhos espirituais. Porque eu não posso ser alguém que anda por vista. Eu não posso ser alguém que só enxerga aquilo que está ao meu redor. Eu preciso ver além, eu preciso ver pelos olhos da fé. Eu preciso ter os meus olhos espirituais abertos. O moço de Eliseu andava com ele, mas os olhos espirituais estavam fechados. Tem muita gente, irmãos, que diz que serve a Deus. Tem muita gente que vai para a igreja. Tem muita gente que louva, que lê palavra, que ora, mas os olhos espirituais não estão abertos. Isso é muito importante. Nós precisamos pedir a Deus. Você observa que Eliseu ora pedindo a Deus. E você pode orar pedindo a Deus para que Deus abra os seus olhos espirituais. Para que Deus abra os olhos espirituais desse filho, desse marido, dessa esposa, dessa filha, desses pais. Você pode orar pedindo. Porque quando Deus abre os olhos espirituais, irmãos, não tem como a pessoa continuar enxergando da mesma forma, você entende? Ela passa a ver de maneira diferente. Agora, o moço de Eliseu não seria mais o mesmo. Tem pessoas, irmãos, que depois que orar vão ver mudança. Você vai orar pedindo por você, vai orar pedindo pelas pessoas que você tem pedido a Deus para salvar, para Deus ter um encontro com elas, e você vai ver a mudança acontecendo. Foi automático, foi instantâneo, irmãos. Havia algo sendo movido no reino espiritual, mas o moço de Eliseu não enxergava. Muitas vezes tem algo sendo movido no reino espiritual ao seu favor, mas seus olhos não estão vendo. Rasto, candará. E Deus está dizendo, eu quero lhe mostrar. Eu quero que você veja, peça para ver.
Declare comigo, eu creio que Deus está abrindo os meus olhos espirituais hoje. Eu creio que Deus está abrindo os meus olhos espirituais hoje. Você não pode ter medo de ver as coisas espirituais. Você precisa pedir a Deus estrutura, lógico. Mas tenha certeza que se Ele abrir os teus olhos, Ele vai lhe dar estrutura para você ver. Mas você não pode ficar enganado. Por quê? Porque senão qualquer situação é amedronta. Aqui estava o moço de Eliseu com medo. Andava com o homem de Deus. Andava com o grande profeta do Senhor. Mas mesmo assim tinha medo. Você não pode ser alguém que anda com Deus, que está com Deus, mas anda amedrontado e amedrontada porque não consegue ver algumas coisas que estão diante de você no reino espiritual. É por isso que uma pessoa que serve a Deus precisa pedir a Deus para contemplar as coisas espirituais, mesmo que não seja fácil você ver. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso. Tem muita gente que prefere se enganar. Tem muita gente que prefere ficar com os olhos espirituais fechados do que ver algumas coisas e se magoar. Mas Deus está dizendo, não é assim. Isso não é o melhor para você. Você andar se enganando não é o melhor. É melhor Deus lhe mostrar, por mais que doa. É melhor Deus lhe mostrar a verdade. É melhor Deus abrir os seus olhos e você ver. Você vai ver muita coisa que muita gente não vê. Você vai sentir muita coisa que muita gente não sente. Quando as pessoas têm os olhos espirituais abertos, elas contemplam aquilo que muita gente não consegue ver. Declare comigo, meu Deus vai abrir os meus olhos espirituais e eu vou contemplar o que muita gente não vê. O meu Deus vai abrir os meus olhos espirituais e eu vou contemplar o que muita gente não vê. Eliseu já havia visto, mas o moço dele não havia contemplado o que Deus já havia movido a favor de Eliseu. Mas agora havia chegado o momento do Senhor abrir os olhos do moço de Eliseu e dele contemplar aquilo que estava acontecendo no reino espiritual. Você vai agradecer a Deus quando ele abrir os seus olhos espirituais. Você vai agradecer a Deus quando Deus ele resolver lhe mostrar algumas coisas mesmo que estão em oculto. Porque você precisa ver até para ser fortalecido. Até para ser fortalecida. Até o momento, o moço de Eliseu estava com medo. Até o momento, o moço de Eliseu estava temendo, desesperado. Mas a partir daquele momento em que Eliseu ora, o moço de Eliseu não temeria mais. Por quê? A importância está aí, os olhos espirituais estavam abertos. Agora ele entendia que eles não estavam sozinhos. Você precisa entender que você não está sozinho. Você precisa entender que você não está sozinha. Então muitas vezes Deus vai querer se manifestar para você. Muitas vezes Deus vai querer te mostrar algumas coisas do reino espiritual. E é bom você estar apto para isso. É bom você pedir ao Senhor isso. Para que você não seja alguém que vive no raso. Alguém que diz que serve a Deus, mas não tem experiência com Deus. Alguém que diz, que lê a Bíblia, que ora, mas não sente nada. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. Não é somente para a igreja, não é somente andar com gente de Deus, é ter uma experiência com Deus. O que estava faltando na história do moço de Eliseu era uma experiência com Deus. O que está faltando na história de algumas pessoas aqui é experiência com Deus. Declare comigo, eu creio que Deus vai trazer experiências para a minha vida. Eu creio que Deus vai trazer experiências para a minha vida. Não seja alguém que se conforma com o testemunho de terceiros. Não seja alguém que se conforma com aquilo que pessoas falam. Eu vivi isso, eu vivi aquilo. Aí você vai lá e leva o testemunho dos outros, porque fulana viveu isso, fulana viveu aquilo. Não. Você tem que ter os seus testemunhos. Você tem que ter a sua intimidade com Deus. E é isso que Deus ele quer te entregar. Não era somente para esse moço andar com Eliseu. Era para este homem que estava com Eliseu conhecer a Deus. O moço de Eliseu precisava conhecer a Deus mais profundo. Eu vejo Deus aqui trazendo um nível de profundidade para algumas pessoas que estão precisando. Porque Deus quer se apresentar para você não ficar temendo diante das situações contrárias. Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, ele pôde contemplar que Eliseu não estava sozinho, porque Deus estava com ele. Ao redor de Eliseu tinha o quê, irmãos? Cavalos e carros de fogo. Eliseu estava protegido no espiritual, mas o moço dele só contemplou porque os olhos espirituais do moço dele foi aberto. Tem coisas que não dá pra gente ver com os olhos carnais, irmãos, não adianta. Mesmo que a gente tente observar, porque imagine ele olhando para Eliseu e tentando entender como é que mais são os que estão conosco, se a gente está aqui sozinho. Por quê? Porque ele só estava vendo humano. Ele só estava conseguindo contemplar aquilo que os olhos da carne contemplavam.
Então Eliseu precisou pedir para Deus dar uma experiência mais profunda para este rapaz. E Deus está dizendo: eu estou te dando experiências mais profundas. Eu vou dar experiências mais profundas para quem você tem orado, para pessoas que você sabe que precisa ter os olhos espirituais abertos. Agora, irmãos, este homem contemplou de maneira extraordinária que Deus estava com Eliseu. E agora ele não temeu mais. Agora ele tinha convicção, porque os olhos dele espirituais foram abertos. Você vai ter convicção de muita coisa que você tinha dúvida. Porque tem gente, irmãos, que anda duvidoso. Tem gente que anda arrasto, candaraia, duvidosa. Muitas vezes olha para as circunstâncias, muitas vezes olha para o momento, e Deus está dizendo: eu não quero que você seja uma pessoa que anda por vista. Eu não quero que você seja uma pessoa que anda segundo aquilo que você contempla. Mas eu quero que você seja alguém que tem experiências comigo e que não teme aquilo que os olhos físicos estão contemplando. Por quê? Porque os espirituais já estão abertos. E se os espirituais já estão abertos, você consegue entender que Deus é maior do que as circunstâncias, do que os inimigos, do que quem te cerca. É essa experiência que Deus quer trazer para você, uma experiência de nível mais profundo para com Ele. Este rapaz não poderia se conformar em ser somente o moço de Eliseu. Ele precisava ter experiência com Deus. Você não pode ser somente alguém que esquenta o banco da igreja. Você não pode ser somente alguém que se titula cristão, cristã, mas não tem experiências com Deus. Deus vai trazer experiências para você, para que você entenda que o reino espiritual é real e que maior é quem está contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. O Senhor é perfeito, o Senhor é fiel. E o Senhor cumpre a tua boa palavra na nossa vida, Pai. Ô Senhor, eu creio que o cumprimento dessa palavra vai acontecer. Eu creio, Pai, que o Senhor vai levar pessoas aqui a níveis espirituais contigo mais profundo. Eu creio que o sobrenatural, Pai, será revelado para o teu filho e para a tua filha diante dos olhos deles. Assim como aconteceu Rabasto Candaraia aqui com o moço de Eliseu. Assim como ele pôde contemplar que realmente maior era quem estava com Eliseu. O teu filho, a tua filha, aquela que ela tem orado também vai ter Charasto Candaraia. Experiências contigo de maneira sobrenatural, sabendo que o Senhor, Pai, é maior, sabendo que as circunstâncias, elas não são maior, meu Deus amado, do que o teu propósito, sabendo, meu Pai, que as palavras contrárias não são maiores do que o teu propósito, sabendo que as perseguições não são maiores do que o teu propósito, mas o Senhor é maior. Abre os olhos espirituais do teu filho, abre os olhos espirituais da tua filha, para que eles entendam, Pai, que diante das batalhas maior é quem está com eles. Arrasto Candaraia. Eles têm aquele que é general de guerra, Senhor. O Todo-Poderoso está conosco, como esteve aqui com Eliseu, nos protegendo, nos guardando, que a gente não seja movido, recai de rastro e andaraia, por aquilo que os nossos olhos contemplam, mas que a gente seja movido pela nossa fé. Eu te peço hoje, abre os nossos olhos espirituais, porque queremos ver, Pai, algo mais profundo, queremos ter experiências profundas contigo, queremos charasto, candaraia, sair do raso, meu Deus, queremos ter um nível, meu Pai, mais aprofundado contigo, como o moço de Eliseu teve. Eu tenho certeza que a partir daquele momento nunca mais ele foi o mesmo. Nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor. Nós não queremos que pessoas que a gente tem orado sejam as mesmas, mas que o Senhor tenha um encontro para conosco e que haja o sobrenatural diante dos nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor.
Por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus está abrindo os teus olhos espirituais e Ele te fará viver níveis mais profundos com Ele. Você não vai viver do testemunho de outras pessoas, você vai ter os seus. Você vai ter experiências com Deus a partir de agora. Eu creio que da mesma forma que o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, Ele está abrindo os teus olhos espirituais também. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.